As estatísticas são preocupantes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 20% das mulheres são vítimas de abuso sexual. Esta semana, um caso de abuso não só sexual, mas também psicológico que ganhou repercussão é o que envolve o nome do líder espiritual e ex-grão-mestre da grande loja maçônica da Bahia, Jair Tércio Cunha Costa. Ele foi acusado por 14 mulheres que dizem terem sido abusadas psicológica e sexualmente por ele. A defesa de Jair Tércio nega as acusações. Mas, independentemente deste caso, como explicar o comportamento de pessoas que se prestam a fazer esse tipo de abuso? E da parte das vítimas, como enfrentar as marcas deixadas por um trauma desse tipo? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a psicóloga Juliana Costa, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Juliana. Bom dia Jefferson, bom dia pessoal do estúdio, bom dia pessoal de casa. Juliana, a psicologia certamente já deve ter se debruçado aí sobre esse tema, tem estudos sobre o comportamento de pessoas que praticam abuso psicológico e sexual, e eu estou falando aqui de pessoas que aparentemente estão fazendo o bem e até se passam como líderes espirituais. Recentemente, a gente até teve também o caso de João de Deus. Como é que a psicologia explica esse tipo de comportamento, Juliana? Olha só, Jefferson, não deixa de ser um caso muito complexo, casos muito complexos, onde, como se falou, essas figuras de autoridade, liderança, usam seu poder, religioso, usam a fé do outro, das vítimas. Não temos, determinações específicas dentro da psicologia. O que a gente pode analisar, mais ou menos, são características em comuns desses perfis. Por exemplo, eu não tenho como afirmar que uma pessoa dessa é um sociopata ou tem algum tipo de transtorno. Só que eles têm, sim, características em comuns a perfis dessas patologias. Só que, assim, cada caso tem que ser analisado no seu caso, no seu contexto, até um pouco na história de vida, dessas pessoas que se tornam futuros abusadores. Mas a gente procura muito não fazer determinismo, mas, assim, entender que essas pessoas provavelmente são pessoas que têm algum tipo de patologia, algum tipo de transtorno de personalidade ou simplesmente pessoas que têm algum desvio de caráter por conta de valores morais muito rígidos e utilizam dessa ferramenta de liderança, de fé das pessoas para estar causando tanto mal. Nesses casos em que esses abusadores utilizam dessas ferramentas de liderança, de fé para a prática do abuso, o abuso psicológico, que às vezes até precede o abuso sexual, esses dois abusos, eles costumam caminhar juntos? Sim. Assim, hoje, a violência, uma das violências mais cometidas é a violência psicológica, É a mais comum e normalmente é uma das primeiras. Ela precede, provavelmente, qualquer outro tipo de violência, tanto a física, como a financeira, como a sexual. Os abusadores, eles costumam começar aí, minando a autoestima das vítimas, causando dependência emocional com as vítimas, aproximando ao máximo, fazendo com que elas acreditem que só tem a ele, acreditem que dependem dele. Então, trabalha muito nessa questão da fragilidade emocional da vítima e minando a autoestima, colocando para baixo, destruindo qualquer possibilidade de fortalecimento emocional que ela possa ter. Então, assim, é muito comum preceder, sim, a violência sexual e preceder qualquer outro tipo de violência. Inclusive, a gente sempre alerta, a psicologia e todas as outras áreas envolvidas nisso, segurança pública, que esses são um dos primeiros sinais, para quem está passando algum tipo de abuso, está dentro de alguma relação abusiva, até mesmo que não tenha a violência sexual ou outros tipos de violência,
mas prestar bastante atenção nos sinais da violência psicológica. Eu ia perguntar exatamente isso, Juliana. Sim. Quais são esses sinais que uma pessoa que não esteja sob essa sombra da violência psicológica, da violência do assédio, que as pessoas podem identificar no próximo para, de alguma forma, colaborar para identificar e mostrar, olha, você está num relacionamento abusivo, você está num relacionamento que precisa ser revisto. Quais são os sinais que uma pessoa que que esteja de fora da relação pode observar para fazer esse alerta? Entendi. Assim, se você tem bastante proximidade, intimidade com aquela pessoa, normalmente você vai observar que ela tem muito dependência daquele outro, né? Dependente daquele outro onde que ela sofre o abuso. Ela é tentado controlar essa vítima o tempo todo. Então você vai perceber nas pequenas coisas, né? Onde ela pode ir, o que ela pode fazer, como é essa liberdade. Se o outro, normalmente o homem, né, quer controlar os seus horários, não afasta ela dos amigos, se ela é uma pessoa isolada socialmente, até mesmo da família, né, essas vítimas, esses abusadores costumam fazer com que a vítima se desligue da sua mãe, dos seus irmãos, da sua família, para que ele tenha um controle absoluto sobre ela, para que ela não tenha também essa rede, né, de apoio. Então, se você conhece uma pessoa que está mais ou menos passando por essas coisas dentro desse perfil, se é uma pessoa que tem uma autoestima bem minada e você percebe no jeito dela de falar sobre os seus objetivos de vida, sobre o seu dia a dia, é importante que a gente tenha muito cuidado, a pessoa que está de fora, certo? Para chegar no outro que está sofrendo algum tipo de violência e dizer, olha, saia dessa relação porque é um relacionamento abusivo. Porque assim, só quem tem propriedade para falar realmente é quem está vivendo. Então, se você tem bastante intimidade, você procura falar. Se não, é importante você instruir. Faça algum tipo de vida, de algum caso, manda para o celular, de facilidade, né? O caso que aconteceu está na mídia, aí você manda para ver se aquela pessoa se identifica. É uma coisa sutil também para a gente não ser agressivo também, porque muitas vezes quem está dentro de um relacionamento abusivo e passando por essa violência psicológica, não enxerga dessa maneira, não tem muita força para sair. Além de que o contexto de dependência é muito grande na relação dessa. Então, até a pessoa aceitar que aquilo não é culpa dela, não é cuidado do outro também, e que o outro realmente está fazendo mal a ela, leva um tempo. E a própria vítima, como identificar? Porque a gente tem esses casos mais célebres, como é o caso do João de Deus, e agora, trazendo aqui para a Bahia, esse episódio envolvendo o Jair Técio, mas nós sabemos que isso pode estar mais próximo do que a gente sabe. Não a questão da violência sexual, mas a violência psicológica, que é algo que afeta o dia a dia de milhares de pessoas em todo o mundo. Como identificar esses elementos? Quais são as dicas que a senhora dá para que uma pessoa, eventual vítima, consiga perceber que a violência psicológica está havendo, esse assédio moral está acontecendo? Olha só, se você não consegue ter o controle da sua vida no sentido de onde ir e vir, se o outro está sempre querendo controlar os seus horários, controlar o seu tipo de trabalho, controlar o seu tipo de estudo, invadindo a sua privacidade, se você não tem liberdade, né? Porque apesar de estarmos em um relacionamento, a gente continua cultivando a nossa individualidade, né? Então, se você não consegue ter essa autonomia, essa individualidade preservada, se você sente que cada dia mais que passa você está se afastando dos seus amigos, você está se afastando da sua família, se você sente cada dia mais que sua autoestima está minada, que você precisa desse outro para se sentir bem, que ninguém mais vai querer você, que você não vai dar certo em nenhuma outra relação, e tudo isso não vem da sua cabeça, vem de fora. Se o seu parceiro está sempre colocando isso, está sempre fazendo com que você se sinta que a cada dia mais você precisa dele, se você não tem, se você é controlada financeiramente também,
né, depende do outro para comprar qualquer tipo de coisa, ele usa disso para controlar a sua vida. Se você sofre ameaças, qualquer tipo delas que seja, né, começando na brincadeirinha, fique atenta, porque às vezes assim que começa, ninguém começa normalmente, claro, as exceções existem, mas normalmente ninguém começa ameaçando gravemente ou dando um tapa, um empurrão. As coisas começam na sutileza, na leveza das coisas, então a gente precisa ficar atento e procure uma rede de apoio. Sei que é difícil, muito difícil sair dessa situação, mas existem redes de apoio, tanto de psicologia, existem Instagrams e as redes sociais hoje, onde você pode preservar seu anonimato e pedir ajuda. Juliana, no caso do Jair Tércio, ele foi acusado por 14 mulheres, mas há relatos de que dezenas de mulheres teriam sido abusadas psicológica e sexualmente por ele, mas que preferem não se expor, não vir a público fazer a denúncia. E aí vem essa questão, não é? Certamente porque deve representar um sofrimento ou, no mínimo, um grande constrangimento, não é? Voltar a tocar nesse assunto. Como enfrentar essas marcas deixadas por um trauma que pode, enfim, provocar consequências por uma vida inteira? Olha, Jefferson, muito, muito difícil, né? Porque são marcas que realmente elas não vão deixar de existir, elas podem tomar um outro significado ao longo da vida, né? Que a gente chama de ressignificar alguma experiência. Mas o primeiro passo, já que a pessoa conseguiu, né, sair disso, sair dessa relação, ou de qualquer relação onde ela sofre abuso, é você procurar um apoio, uma rede de apoio. Rede de apoio, como eu acabei de falar, algum amigo, algum parente, alguma pessoa muito próxima, alguma instituição que possa te dar ferramentas como rodas de conversa, conhecimento, psicoterapia. Também as pessoas que estão passando ou passaram, têm essas marcas, elas às vezes evitam, como você falou, né? Para preservar preserva o seu anonimato, porque quando eu falo, quando eu reconheço, quando eu denuncio, eu entro mais em contato ainda com essa dor. Inclusive, muitas pessoas questionam por que as pessoas não denunciam. Esse é um fator muito grande que mantém as pessoas no anonimato ou não denunciam para que as pessoas possam responder na justiça. Porque, às vezes, a vítima ainda não tem essa condição emocional de entrar em contato com isso, de reconhecer que ela realmente foi vítima de um abuso. Mas para algumas pessoas é o tipo de comportamento que dá certo. Você avalia como positivo, por exemplo, vir a público e se expor e até com isso conseguir o apoio de outras mulheres que também teriam passado por experiência semelhante. É uma opção para lidar com um problema e ressignificá-lo também? Sim, sim. É uma opção, só que não é para todo mundo, né? Para algumas pessoas, sim, dá certo, inclusive acaba sendo apoiadora de outras. A gente até viu recentemente outros casos na internet de violência, de relações abusivas, em que também a mulher se expôs nas redes sociais para usar aquilo a favor dela, né? Para toda vez, inclusive, que ela pensar em voltar para aquela relação, porque ainda existe a dependência emocional, por mais que você já tenha saído da relação, é reconhecido que estava em relacionamento abusivo, ainda existe a dependência. Ela vai deixando de existir com o tempo e com o tratamento. Ela usava aqueles vídeos, né, para toda vez ela lembrar, toda vez que viesse esse sentimento, viesse esse pensamento, ela lembrar de onde ela estava. Então, e também você acaba ganhando força de outras pessoas, né? Se você vem a público, se você... Eu nem falo público, mídias e redes sociais, eu falo público mesmo, contar para sua família. Claro que depende, né, da família, tudo tem que ser analisado em cada caso. A gente está falando de forma geral. Mas, especificamente, cada caso, às vezes tem casos que a pessoa não tem esse apoio na família, né? Mas se você tem pelo menos um amigo, um parente que vai te apoiar, que você pode contar para essa pessoa, porque você não se sente mais só. Você junta, né, divide o problema, junta, soma as forças ali para conseguir. E também você vai ter a proteção, entre muitas aspas,
da justiça, né? E da mídia, assim. Proteção que a gente sabe que hoje ainda não é 100% eficaz, porque a gente tem medidas protetivas em outras coisas, mas muitas vezes não tem a fiscalização. E os feminicídios acontecem mesmo depois das vítimas terem denunciado. Esse é um outro medo grande que faz as pessoas não denunciar. Ainda o medo de colocar em risco a sua vida. Juliana, quando a situação envolve a religião, é um pouco mais difícil de perceber que existe algum tipo de abuso? Com certeza, porque a fé e a espiritualidade está em todas as pessoas, é do ser humano, né? É um dos aspectos do ser humano. E também, ainda se falando de religião, de fé, de espiritualidade, há algo do místico, do divino aí, algo que não é conhecido muito por grande parte dos seres humanos. Então, quando você tem uma figura de referência, um líder que está passando ali, principalmente esse caso de Teste, já tinha vários livros, né, criado uma doutrina diferente dentro da instituição qual ele fazia parte. Então, é uma figura de autoridade, uma figura até de santidade, que as pessoas confiam e que está representando ali aquela fé, aquela religião delas. Então, é muito até mais fácil para ele, o abusador, usar isso a seu favor, usar a sua influência e a fé das outras. Porque, normalmente, pessoas que fazem parte de alguma instituição religiosa ou quando elas buscam esse tipo de ajuda, se juntar a esse grupo, elas, na maioria das vezes, estão fragilizadas, né? Estão passando por algum tipo de necessidade emocional, estão buscando algum tipo de ajuda. Então, ele usa a fé das pessoas junto com essa fragilidade emocional para estar cometendo esses abusos. Então, é muito mais difícil, até porque as pessoas se sentem muito mais culpadas, as vítimas, porque elas não sabem até onde isso é da religião, até onde isso é do abuso. Como Juliana, sim. Juliana, para gente... vi uma... Pode concluir, pois não. Eu vi uma das vítimas falando que ela achava que se denunciasse, ou se não permitisse que aquilo acontecesse, permitisse entre muitas aspas, né? Ela ia sofrer a retaliação da espiritualidade, né? Então eles usam isso. Para você ver a que nível chega, não é? Para a gente encerrar, Juliana, o abuso sexual, principalmente esse acompanhado do abuso psicológico, ele pode influenciar a vítima, principalmente quando a vítima tem uma idade menor, criança, adolescente, a se tornar um abusador também? Assim, é complicado determinar, né? A gente, na psicologia, a gente não trabalha com determinismo. Só que, assim como essas influências de violência sofrida na infância ou em algum momento na vida, tem influências positivas de a pessoa não reproduzir aquilo e transformar-se em um militante da causa, em um apoiador, sabe, da causa, ele também tem a possibilidade de se tornar e reproduzir aquela coisa, aquele abuso que ele viveu e se tornar um futuro abusador. Assim, se você pega os casos de serial killers, de abusadores compulsivos, que são compulsão, né? Muitos deles sofreram algum tipo de violência, né? Em algum momento da sua vida, ou viveram em um contexto de violência. E essa foi a forma que eles aprenderam a equilibrar essas emoções, né? E acabam reproduzindo. Então, assim, existe essa possibilidade, sim. Só que não é 100%. Tem gente que não reproduz e que acaba encontrando outras maneiras. Isso tudo vai com as experiências que essa pessoa vai ter ao longo da sua vida, que tipo de ajuda ele vai ter, tipo de contato, de conhecimento, e entre outras coisas. Juliana Costa, psicóloga, muito obrigado pelas suas colocações. Obrigada. Um assunto super importante para a gente estar discutindo nesse nosso dia a dia. Psicóloga Juliana Costa, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia para você. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, bom dia a todo mundo. Essa conversa vai estar disponível, sim, daqui a pouco nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 7h44 na Tarde FM.